O Coringa da série animada do Batman, considerado por muitos o melhor Coringa de todos os tempos. Ele foi o vilão que mais teve episódios e tramas para tentar capturar o Batman. E o que mais chegou perto de quebrar o morcego, especialmente durante o filme Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. E no vídeo de hoje a gente vai contar a vida e a morte desse Coringa. E considerando tudo, desde o Batman Animated Series até o último episódio desse universo. É muita coisa, mas é o Coringa, é uma história que vale muito a pena. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que faz parte dos membros do YouTube e do Padrim. Muito obrigado, vocês ajudam demais aqui o canal. E para você que ainda não faz parte, dá uma olhada aqui nas recompensas que tem. Vocês podem até conversar com a gente no WhatsApp. Beleza, esse era o recado de hoje. Vamos começar falando da história do Coringa. Nesse universo, antes de virar Coringa, ele era um gangster que trabalhava para Salva Lestra. O seu verdadeiro nome é um mistério. Em alguns momentos, chamam ele de Jack Napier, principalmente nas primeiras artes da animação. Mas isso depois foi descartado e, de fato, ele não tem um nome oficial nesse universo. Antes de virar Coringa e como mafioso, ele chegou a conhecer o Bruce Wayne também antes de virar o Batman. Mas foi um encontro rápido e eles não chegaram a conversar. Foi o próprio mafioso que foi encarregado de matar o pai da Andrea Belmont quando eles fugiram para a Itália. E a origem desse Coringa é contado parcialmente num episódio chamado Cuidado com o The Creeper, e que na verdade é feito de uma maneira muito criativa. Nesse episódio, exibido em 97, acompanhamos o repórter Jack Ryder realizando uma reportagem sobre a primeira aparição do Coringa. Ele revela que o Coringa como mafioso ficou tão grande que formou sua própria gangue, e o primeiro trabalho dele seria roubar as indústrias de produtos químicos Ace. Contudo, durante a operação, o Batman apareceu e frustrou os planos do Coringa. Houve um confronto e o Coringa acabou caindo no tanque químico, se tornando oficialmente o palhaço do crime. E essa é a origem clássica do Coringa. Só que aqui tem esse twist que ela é contada por um repórter numa matéria de televisão. Mais tarde, no mesmo episódio, o Coringa apareceria para interromper a matéria do Jack Ryder e confirmaria que essa origem é verdadeira. E o mais legal disso tudo é a dramatização da reportagem da origem dele. E uma outra coisa bem bacana é a clara referência ao Batman de 1989. Os ângulos, a imagem, a iluminação deixam muito claro qual que foi a referência do filme. Agora, uma teoria que existe é que esse Coringa foi o responsável pela morte dos pais do Bruce. Afinal, eles estão usando quase que uma referência direta ao Batman de 89. E naquele universo foi o que aconteceu. O Coringa matou os pais do Bruce. Mas isso não aconteceu nesse universo. Pois nesse episódio da Liga da Justiça Sem Limites, podemos ver que o Bruce viu o assassino Joe Chill. Portanto, existe um Joe Chill nesse universo e o Coringa não teve nada a ver com a origem do Batman, ao contrário do Batman do Tim Burton. Contudo, porém, entretanto, todavia, chegou a existir um episódio que nunca foi produzido, e esse episódio envolvia a origem da arma que matou os pais do Bruce Wayne. E no roteiro desse episódio, a arma teria passado pelo Jack Napier. Não confirma diretamente que ele matou os pais do Bruce, mas acaba sendo uma forte ligação que ele teria se envolvido nisso. Só que como o episódio nunca foi feito, nem dá pra considerar isso canon, fica mais como curiosidade. Depois de se tornar Coringa, o vilão passou a atormentar Gotham. Contudo, não existe uma história que conte como foi a sua primeira aparição como Coringa. Canonicamente, o seu primeiro episódio aparecendo foi Um Natal com o Coringa. E esse episódio começa com ele já preso no Asilo Arkham. O que aconteceu antes disso não tem nem como saber, porque essa história nunca foi contada. Aliás, a fuga do Coringa desse episódio usando uma árvore de Natal é simplesmente lendária. E o Coringa se deu bem! Durante o episódio, o Coringa chega a sequestrar personalidades de Gotham com o objetivo de acabar com o Natal da cidade. Já nas HQs do Batman Animated Series, o Coringa aparece manipulando vilões usando uma televisão para entrar em contato com eles. É um esquema que lembra levemente a sua primeira aparição nas HQs. Inclusive, quando ele surge com seu plano, ele usa a televisão que chama de Coringa TV. O palhaço do crime tenta revelar a identidade secreta do Batman, mas acaba sendo enganado por ele e o Harvey Dent,
que ainda não tinha se transformado em Duas Caras. E é aqui que vai começar a grande dinâmica, a eterna disputa do Batman com o Coringa. O Coringa querendo se divertir com o Batman e o Batman tentando salvar a cidade. Temos alguns episódios importantes que pré-datam o primeiro aparecimento da Arlequina. E o primeiro é durante um 1º de abril, na qual o Coringa utiliza o seu gás do riso para infectar a cidade, e assim conseguir roubar facilmente bancos e joalheria. Nesse episódio, temos uma espécie de alusão à origem do Coringa, pois durante a batalha final com o Batman, o Coringa acaba caindo no que seria um tanque de um centro de processamento de lixo, mas dessa vez o Batman consegue salvar ele. Depois disso, temos o episódio que o Coringa se veste como palhaço Jecko, com a intenção de enganar o filho do prefeito. Aqui o Coringa tenta transformar a criança numa espécie de Coringa Júnior. E claro que sem sucesso, pois o Batman consegue interferir. Mas é bem curioso ver que uma das primeiras aparições do Coringa nesse universo envolve esse plano dele ter um Coringa Júnior. Algo que depois a gente iria ver lá no Batman do futuro. E é aqui que a gente pode encaixar a origem da Arlequina. Pois a partir desse momento na série animada, ela aparece em vários episódios em que o Coringa está. E surgiu pela primeira vez no episódio Um Favor para o Coringa. Contudo, cronologicamente, podemos colocar os eventos de flashback do episódio Louco Amor, ou mesmo da HQ com o mesmo nome, que mostra a origem da Arlequina quando ela se apaixona pelo vilão após sucessivas internações do Palhaço do Crime no Asilo Arkham. E além da origem da Arlequina, esse episódio é fundamental porque é uma das primeiras vezes nesse universo que o Coringa fala de uma de suas origens. Claro que é uma mentira, com aquele negócio do passado de múltipla escolha, que ele fez só para enganar a Arlequina, mas ele cita. E bem, o desfecho dessa história vocês sabem. A doutora Harley Quinn se apaixona pelo Coringa e vira a Arlequina. No episódio Um Favor para o Coringa, que é simplesmente genial, o vilão decide se vingar de uma pessoa aleatória que o xingou no trânsito. Mas, por obra do destino, o Batman acaba impedindo isso, mesmo ele estando em outra cidade. Um outro momento fundamental desse Coringa aconteceu no episódio Peixes Risonhos. E isso porque esse episódio junta duas histórias clássicas do personagem, que é a HQ Five Way Revenge e o próprio Peixes Risonhos. Nele, o Coringa contamina os peixes da Baía de Gotham, utilizando a sua toxina do riso, e é por isso que todos eles ficam risonhos. O plano, que é genial, consiste em gerar uma patente desses peixes para que assim todo mundo que consumir seus peixes na cidade acabe pagando uma porcentagem para o vilão. Mas o melhor do episódio é que o Coringa tá muito macabro. Apesar do desenho não poder matar pessoas, ele usava o gás do riso dele e as pessoas ficavam completamente paralisadas. Talvez até em coma ou algo assim, o que talvez seja até mais assustador quando você olha quando criança. Esse daqui é com certeza um dos melhores episódios do Coringa na série animada do Batman. O vilão também tenta ser um dos compradores do segredo da identidade secreta do Batman, quando o Hugo Strange realiza uma espécie de leilão. Novamente, essa é uma ilusão uma HQ do Batman dos anos 70, que acontece exatamente isso. Muito embora na HQ original ele apareça apenas como uma sombra. No episódio, os vilões até que descobrem que o Batman é o Bruce Wayne, mas depois o Bruce realiza um plano para aparecer no mesmo lugar que o Batman, e deixa o Hugo Strange totalmente confuso. Em um outro episódio histórico, o Coringa tenta se vingar de um bilionário chamado de Cameron Kaiser, que se utiliza de uma figura visual do Coringa para promover o seu cassino. O que leva o Coringa a ficar cheio de raiva, pois estão usando sua imagem. É legal também nesse episódio que dá pra ver a interação do Palhaço do Crime com os outros pacientes do Asilo Arkham, especialmente na briga para ver quem que vai ter o controle remoto da televisão. E agora, meus amigos, a gente chega num dos momentos mais importantes desse Coringa, que acontece no episódio O Homem que Matou o Batman. Ah, esse episódio é bom demais. Um mafioso aleatório chamado Sidney acaba matando acidentalmente o Batman. Bem, isso é o que ele pensa e o que o resto da cidade pensa. Todo mundo pensa que o Batman morreu. E, obviamente, o Coringa fica sabendo disso. E é a reação do Coringa à morte do Batman que torna esse episódio tão bom. Pois, como o próprio Coringa diz, sem o Batman, o crime não tem graça. Quem escreveu esse episódio foi o Paul Dini. E ele estava totalmente inspirado com alguns diálogos aqui, que talvez sejam um dos melhores diálogos da história do Coringa. Ele chora não pela passagem de um homem, mas pela morte de um sonho. E como o Coringa tá meio chateado com a possível morte do Batman, ele tenta se vingar
matando o próprio Sidney, por ele ter acabado com a sua diversão. Mas, obviamente, o Batman não tinha morrido nesse episódio. O morcegão fingiu ter morrido para conseguir enganar Rupert Thorne, que é um dos mafiosos da cidade. É uma pena que o episódio não chega a mostrar a reação do Coringa ao descobrir que o Batman tá vivo. Mas, apesar disso, mesmo Coringa sendo coadjuvante, esse episódio é 10 de 10 e é um dos melhores episódios do Coringa. No episódio da Arlequina e Era Venenosa, vemos pela primeira vez uma briga da Arlequina com o Coringa, o que faz com que ela seja expulsa do esconderijo do vilão e tente a sorte sem ele. A Arlequina faz isso, e aqui nasce a amizade dela com a Era Venenosa. No final desse episódio, apesar de tudo que acontece, a Arlequina é presa e volta para o Asilo Arkham, novamente se aliando ao Coringa. E essa história acabou sendo fundamental para estabelecer a personagem Arlequina e o relacionamento problemático que ela tem com o Coringa. Um episódio de 20 minutos acabou definindo quase todo o futuro da personagem, é um negócio impressionante. E o curioso é que essa história foi ao ar antes do Paul Dini escrever a história do Louco Amor. Então, antes do pessoal conhecer a origem da Arlequina, o pessoal já conhecia a amizade que ela tinha com a Era Venenosa. E bem, é nesse momento que a gente pode encaixar o filme Batman: A Máscara do Fantasma. O Coringa tem uma grande participação no filme, já que o fantasma está indo atrás de grandes chefões da máfia de Gotham. Salvatore Valestra teme pela sua vida e implora para o Coringa salvá-lo. E é aqui que entra algo muito importante envolvendo o Coringa do Animated Series, porque o Valestra sabe quem é o Coringa. Ele sabe que ele era aquele mafioso que trabalhou para ele antes. O Valestra clama pelos velhos tempos de quando eles eram parceiros da máfia em Gotham. E bem, o Coringa, meio relutante, acaba aceitando pelo desafio de matar o fantasma. Mas mal sabia ele que ele mesmo estava na lista de alvos da Fantasma. Isso porque a Fantasma era Andrea Belmont, que sabia que o homem que tinha matado seu pai era o Coringa. E aqui eu também devo dar os parabéns para Andrea Belmont, porque o Batman não fazia ideia de quem era o Coringa durante anos. E a Andrea, assim que chegou na cidade, decifrou que ele era o Coringa. Parabéns para Andrea, hein? No final do filme, o Batman também descobre que o mafioso do passado era o Coringa. E tudo isso graças ao sorriso do Coringa numa foto antiga. E a história acaba nos levando para o esconderijo do Coringa no parque abandonado. A Andrea quer matar o Coringa, mas o Batman a impede. O Coringa aproveita a situação e foge, o que o leva para uma luta entre ele e o Batman. O palhaço, para conseguir fugir, acaba acionando suas bombas de contingência, com o objetivo de destruir todo o local. E com isso temos a melhor risada do Coringa de todos os tempos. Pelo menos na minha opinião. Mesmo machucada, a Andrea foge com o Coringa e o Batman mal consegue fugir com vida das explosões. Essa história continua numa HQ do Batman Animated Series e é revelado que a Andrea poupou o Coringa por causa das palavras sobre vingança que o Bruce falou. E com isso, presumimos que em algum momento o Coringa foi preso de novo no Asilo Arkham, porque agora ele vai aparecer num dos episódios mais legais do Batman Animated Series, que é o do julgamento. Nele, os vilões do Asilo Arkham sequestram o Batman para realizar um julgamento. Eles alegam que só existem por causa do Batman e querem declarar o morcego como culpado por todos os males que aconteceram em Gotham em seus nomes. Todo o episódio é genial. Mas com certeza o que mais chama atenção é o fato do Coringa ser o juiz do caso. Ele se diz totalmente imparcial no processo. Para piorar, o Batman tem como advogada de defesa a promotora da cidade que não gosta do Batman. Apesar do julgamento ocorrer conforme a lei, os vilões obviamente acabam se irritando com o processo e o próprio poder de articulação da advogada. E assim eles decidem resolver as coisas ao seu modo. Claro que dá ruim e o Batman consegue escapar e prender todos os demais, inclusive o Coringa. E aqui chegamos aos dois últimos episódios com o traço clássico do Batman Animated Series, que se chamam Arlequinada e Faça-os Rir. No primeiro, o Coringa utiliza uma bomba com capacidade para destruir a cidade e ameaça a prefeitura de Gotham. O Batman, então, precisa localizar essa bomba, mas ele só consegue fazer isso com a ajuda da Arlequina. Ao longo do episódio, podemos ver que a Arlequina está com muito ódio do Coringa. E quando chegamos no clímax, ela pega uma metralhadora
e tenta atirar no palhaço do crime. O vilão duvida que ela vai ter a coragem de fazer isso, mas ela de fato tem. O problema é que a arma era do próprio Coringa e estava com aquela pegadinha da bandeirinha de bang. E com isso, a Arlequina ri da situação e ambos acabam ficando juntos de novo. Agora, o episódio Faça-os Rir é interessante porque meio que tem uma referência à HQ Piada Mortal. O Coringa quer se tornar o maior comediante de Gotham, e assim ele tenta participar de um concurso de piada disfarçado. Entretanto, ele acaba sendo desclassificado. Um ano depois, o Coringa volta para se vingar dos jurados e articula um engenhoso plano para controlar mentalmente cada um deles, o que funciona. E ele, no final, só quer ser coroado o rei da comédia da cidade. Agora, o importante é por que ele quer ser o rei da comédia. O episódio diz que é porque ele quer, mas também é impossível não perceber uma certa semelhança com a origem da piada mortal, que o Coringa é comediante. Será que de alguma forma, antes do Coringa ter sido um mafioso, ele tentou a vida como comediante e falhou? Infelizmente, a animação nunca conta, mas é impossível pensar que a sua frustração não é de antes dele se tornar Coringa. Claro que no episódio, o Batman e o Robin acabam acabando com seu plano de novo, e ele promete se vingar de Gotham. E bem, como eu disse, esse é o último episódio com esse traço clássico do Batman Animated Series. Quando o Coringa aparecer de novo, ele vai estar com um traço diferente, e que é o traço que as pessoas não gostam tanto, especialmente por causa do sorriso dele, que não tem a marcação vermelha da boca. E essa fase podemos chamar de As Novas Aventuras do Batman. Um dos episódios mais marcantes dessa temporada é como que o Robin Dick Grayson virou o Asa Noturna. E isso aconteceu durante um plano do Coringa. Contudo, depois disso, o vilão só foi realmente aparecer no episódio do Superman Animated Series, quando ele se alia ao Lex Luthor para deter Batman e Superman. Bem, esse episódio ele é muito importante. Foi aqui que nasceu o universo compartilhado da DC quando o Batman encontrou com o Superman. Tecnicamente eles já tinham se encontrado numa HQ antes, mas o que realmente importa é esse daqui do desenho. Nesse episódio a gente tem a relação quase que perfeita do Batman com o Superman, só que quando a gente olha na perspectiva do Coringa, a gente também encontra muitas coisas legais, como a dinâmica do Coringa com o Lex Luthor. O Coringão rouba uma estátua de dragão em Gotham e a leva para Lex Luthor. Num primeiro momento, o Lex não quer nem conversar com o Coringa, pois ele entende que ele é um vilão de baixo escalão, um pirado que não pode ser comparado à sua genialidade. O Coringa então revela que a estátua que ele roubou, na verdade, é feita de kryptonita, o que agora sim chama a atenção do Lex Luthor. E o plano do Coringa é super simples: matar o Superman. Coisa fácil. E claro, se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça, né? E é exatamente o que o Coringa faz. Ele pede $1 bilhão pro Lex Luthor. O Lex fica tentado e aceita a oferta. E o Coringa já mostra que é no mínimo inteligente, porque para chamar a atenção do Superman, ele sequestra a Lois Lane. E quando o Clark fica sabendo que a Lois foi sequestrada, o Batman avisa para ele para não subestimar o Coringa, pois ele é muito perigoso. E o Superman até tenta ser esperto, usando um traje para proteger da kryptonita. E isso até surpreende o Coringa. Mas o vilão consegue destruir o traje do Super com um ácido que estava na sua flor. E com isso, o Coringa praticamente derrota o Superman apenas usando a kryptonita. Por sorte, o Batman aparece e acaba salvando o Superman e a Lois Lane. Só que o Coringa e a Arlequina acabam fugindo e, como consequência, a fábrica do Lex Luthor é destruída. O que deixa o Lex Luthor furioso, pois isso não estava no plano dele. Mas o Coringa diz que o Batman também não fazia parte dos planos. E agora que ele sabe que o morcegão está em Metrópolis, ele quer ganhar ainda mais. E assim, Luthor e Coringa se juntam para derrotar os heróis, dividindo eles. E o plano falha, e isso leva o Luthor ao desespero, querendo culpar o Coringa. Mas o palhaço do crime previa a traição do Luthor e acaba capturando. E assim, ele utiliza o arsenal do Luthor para destruir os prédios do próprio Lex Luthor em Metrópolis, já que ele não conseguiu os seus bilhões. Apesar do plano genial, o Coringa sozinho não é páreo para o Batman e o Superman. O grande avião do Lex é destruído junto com o Coringa, mas ele acaba fugindo e retornando para Gotham. E aqui nesse episódio tem um negócio que eu acho muito legal,
que isso daqui do Coringa precisar de dinheiro. Porque parece uma coisa insignificante, mas é algo que vai se estender por alguns episódios da última temporada do Batman Animated Series. O que nos leva para o episódio dos milhões do Coringa, que é simplesmente genial. O Coringa acaba herdando milhões de dólares quando um mafioso morre, e mais precisamente 250 milhões de dólares. Imediatamente com esse dinheiro, o Coringa contrata uma super equipe de staffs de advogado para inocentar ele de suas acusações e não ser considerado louco. O que de fato funciona, e o Coringa é considerado um cidadão honesto em Gotham. Inocentado e com milhões, ele aproveita sua vida e até tenta contratar uma nova Arlequina, já que a original ainda estava presa no Asilo Arkham. Só que, né, gente, tudo que vem fácil acaba se perdendo rapidamente. E esse negócio dos milhões do Coringa tinha uma grande pegadinha. E o Coringão caiu direto nela. O vilão descobre que o mafioso que deu a grana para ele depois de morrer estava devendo para a Receita Federal dos Estados Unidos 130 milhões de dólares. E a reação do Coringa ao descobrir isso é impagável. É muito bom. E os capangas do Coringa até sugerem ele não pagar. Mas o vilão diz que ele não é louco o suficiente para não pagar a Receita Federal. O que é muito engraçado, né? Porque é o Coringa. Só que assim, até aí tudo bem, porque é só 130 milhões e ele ganhou 250. Então, teoricamente, ele pode pagar. E com isso, o Coringa vai até o cofre do mafioso para pegar o restante do dinheiro. E é aqui que ele descobre uma fita cassete deixada pelo mesmo. E é aqui que vem a pegadinha que eu comentei. O tal do mafioso odiava o Coringa. E ele deixou o Coringa apenas com 10 milhões de dólares. E o restante que estava no cofre eram notas falsas. Ele fez isso para tramar a ultimate pegadinha, porque no final das contas, quem riu por último foi ele, já que como ele morreu, não tem mais como o Coringa se vingar dele. E o vilão tenta contornar isso realizando crimes comuns para não chamar atenção. Mas aí, obviamente, o Batman descobre isso e acaba prendendo o palhaço do crime. Para piorar a situação, o Coringa é levado pela Arlequina, que fugiu do Asilo Arkham. E ela está brabíssima que o Coringa escolheu uma Arlequina falsa e agora quer se vingar. Terminando esse episódio maravilhoso. E com isso chegamos aos últimos episódios do Coringa do Animated Series. Temos aqui o episódio que eu citei antes, que ele acaba criando o Rastejante, o repórter Jack Ryder, e que a sua origem é contada. A sua última aparição na série animada é no episódio Louco Amor. Esse episódio adapta a origem da Arlequina através de flashbacks. O Coringa nesse episódio se mostra tão obcecado pelo Batman que nem presta atenção na Arlequina, o que leva ela a tentar matar o Batman sem o Coringa, para provar que ela é útil. Ela se sai muito bem e até captura o Batman, mas ao mostrar isso pro Coringa, ele surta de vez, admitindo que não quer dividir o Batman com ninguém. No final desse confronto, o Coringa acaba caindo numa grande chaminé. Fica parecendo aqui que ele morreu, mas na verdade o palhaço do crime sobreviveu. E como aqui termina a série animada do Batman, nós só vamos ver de novo o Coringa nas outras animações da DC. Ele aparece no episódio do Super Choque e até chega a capturar o Batman e o Robin, mas é impedido pelo Virgil. Com certeza, um dos momentos mais icônicos do episódio é quando o Coringa tenta usar aquela pegadinha da mão que dá choque no próprio Super Choque. Algo que obviamente não funciona com o herói e que consegue revidar com uma outra onda de choque ainda mais poderosa no vilão. Ah, essa cena é muito boa. O Super Choque é demais. E esses crossovers da DC com o Super Choque são todos muito bons. E esse episódio que tem o Coringa também é. Depois disso, temos as aparições do Coringa na série da Liga da Justiça. E de fato, ele apareceu 2 vezes. Só que assim, ó, não se deixe levar porque ele só apareceu 2 vezes. Na verdade, as 2 vezes são antológicas. A primeira foi no episódio Injustiça para Todos, que é o primeiro episódio que os vilões se reúnem para derrotar a Liga. A aparição do Coringa é demais. Vemos o Batman investigando sozinho o esconderijo dos vilões por cima. E sem ele perceber, o Coringa aparece com uma bolsa cheia de pedras. Ele ataca o Batman, que cai no chão. E o Coringa dispara uma risada assustadora. E essa risada é tão boa quanto aquela que ele deu no Batman Máscara do Fantasma. Confesso que até tenho dúvidas de qual que é melhor.
Eu prefiro a do Máscara do Fantasma porque tem a dublagem do Darcy Pedrosa, que é muito bom. Enfim, esse episódio continua e a gente tem muito mais do Coringa nele. E o Coringa, no desenho da Liga da Justiça, sofre um redesign. Na verdade, esse redesign acontece no Batman do futuro, mas cronologicamente essa é a primeira aparição do Coringa com esse visual. Ele fica bem mais ameaçador e com a volta do sorriso vermelho, né? Que, pelo amor de Deus, não pode faltar. E no episódio, o vilão quer que o Lex Luthor mate o Batman imediatamente. Ele diz que a voz da experiência dele sabe. Mas o Lex, como é arrogante, ele se recusa. O plano do Lex é de investigar o cinto de utilidades do Batman para encontrar algo que o leve até a Liga da Justiça. E o melhor é que enquanto ele tá fazendo isso, o Coringa fica incomodando o grupo para matar o Batman. E claro, sempre sem sucesso. As interações do Coringa são praticamente perfeitas nesse episódio. Ele até leva uma televisão pro Batman assistir a queda da Liga da Justiça. O Lex Luthor tinha como plano final destruir a torre de vigilância da Liga. Só que isso daí acaba não dando certo porque uma pessoa acaba traindo o Lex Luthor. Quando a Liga da Justiça aparece para deter os vilões, o Coringa fica ali meio sem saber o que fazer. Ele até chega a enganar o Flash e depois foge para tentar matar o Batman. Mas ele descobre que o morcegão fugiu daquela prisão de antes e com isso derrota facilmente o Coringa. A Liga da Justiça derrota os demais membros do grupo e ainda conta com a ajuda do Ultra-Humanoide, que era o traidor da equipe após o Batman suborná-lo. É legal porque o episódio todo fica parecendo que quem iria trair o Lex Luthor era o Coringa, mas no final foi o Ultra-Humanoide. E aqui só nos resta um episódio que o Coringa aparece no desenho da Liga. E senhores, que episódio! Que episódio! Afinal, o Coringa nele é o grande vilão do episódio de 2 partes. E praticamente mostra por que ele é o principal vilão da DC, mesmo enfrentando a Liga da Justiça. O vilão realiza uma espécie de reality show da Liga. Ele espalha diversas bombas em Las Vegas e desafia os heróis a encontrar essas bombas. E enquanto ele faz isso, ele transmite para todos os Estados Unidos. O Coringa tá maravilhoso, a direção do episódio tá maravilhosa, mas uma das coisas que mais chama atenção no episódio é que tem um contador que fica o tempo todo no vídeo. São 22 minutos. Que representam os 22 minutos do episódio. Então, o episódio realmente incorpora a ideia de um reality show. O plano do Coringa é realmente insano. Enquanto os heróis tentam encontrar a bomba, o Coringa narra e conta com a ajuda da Arlequina. O melhor ainda é que eles justificam as câmeras mostrando os cameramen ao redor do cenário. É uma parada simplesmente genial, um negócio fora de série. A interação do Coringa com todos os membros é impecável. Ele zoa todo mundo, até o relacionamento do Lanterna Verde com a Mulher Gavião. E, eventualmente, a Liga consegue deter todas essas bombas. Mas é então que o Coringa revela o seu verdadeiro plano. A AS. Ele quer, na verdade, usar os poderes da AS para transformar todo mundo que está assistindo ao programa em pessoas loucas como ele. Isso afeta até mesmo os membros da Liga. Apenas o Batman não é afetado, porque ele foi atrás do Coringa no seu estúdio secreto, graças à Arlequina. Quando o morcego chega para detê-lo, ele acaba sendo afetado pelos poderes da AS também. E é aqui que fica muito louco o episódio, e a direção simplesmente brilha demais. Sério mesmo, isso daqui é a animação primeiríssima linha. Nível cinema, cinema demais. O Coringa tem total controle da situação, mas como último esforço, o Batman consegue expor o aparelho mental que controlava a AS. Ela mesma decide se vingar do vilão, usando todo o seu poder mental, deixando ele em estado catatônico. E o mundo, então, é salvo quando a AS desiste de fazer parte do plano do Coringa. E bem, o Coringa é levado de volta para o Asilo Arkham, e essa é a última aparição dele no desenho da Liga da Justiça. E apenas antes de continuarmos com a última saga do Coringa desse universo, é importante destacar a HQ Batman A Aventura Continua, que é uma história canon feita pelos mesmos produtores do desenho original. E nessa HQ, o Coringa aparece e temos também o Robin Jason Todd, e como que ele acabou morrendo nas mãos do Coringa. Contudo, tem algumas pessoas que não consideram essas histórias cânones, mesmo que elas tenham sido feitas pelos roteiristas originais daquele universo. Até porque elas não foram feitas na época do universo, elas foram feitas muitos anos depois. De qualquer jeito, eu achei que valia a pena citar.
E agora sim, a última história do Coringa desse universo, que é o filme animado Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. E aqui, pelo menos na minha opinião, temos a melhor história do Coringa desse universo. Eu confesso que antes de fazer esse vídeo eu tinha uma certa dúvida se era mesmo a melhor história, mas agora, depois de reassistir tudo que envolve o Coringa desse universo, eu tenho certeza, essa pra mim é a melhor história. No desenho do Batman do Futuro, sempre foi um mistério o que tinha acontecido com alguns personagens clássicos do Batman, e o Coringa era um deles. No episódio 16, podemos ver um corpo-esqueleto que tudo indica ser do Coringa, pois ele aparece com uma parte do terno do vilão. O Bruce Wayne também falava pro Terry que o Coringa havia morrido, e que ele não deveria se preocupar com isso. Só que ele nunca contou pro Terry o que aconteceu para ele morrer. É então que no longo animado aparece um novo vilão em Neo Gotham, e ele se autoproclama Coringa. O Bruce Wayne não acredita que ele possa ser o verdadeiro palhaço do crime. Contudo, tudo indica que aquele era o verdadeiro Coringa. Até pelo jeito dele falar e agir, eram perfeitamente iguais ao Coringa original. Nem mesmo Bruce Wayne entendia o que estava acontecendo, pois apesar de ver o Coringa em ação na frente de seus olhos, ele ainda achava que era um Coringa impostor. Só que quando o Coringa invade a Batcaverna e incapacita o Bruce Wayne, quase o matando, isso leva todos os personagens ao limite da pressão. E o Terry exige respostas sobre o que aconteceu com o Coringa na época que o Bruce ainda era o Batman. E com isso, a Bárbara Gordon conta a última história do Coringa contra o Batman. E é aqui que vem o grande flashback da última história do Coringa com o Batman. E que eu só não contei dentro da cronologia para fazer sentido agora na história do Batman do futuro. Tudo começou quando o Coringa e a Arlequina sequestraram o Robin Tim Drake após enganá-lo. Eles o levaram para o Asilo Arkham, que naquele momento havia sido desativado. O Coringa realiza experiências doentias no Tim Drake para descobrir a identidade secreta do Batman, até que finalmente consegue quebrá-lo e conseguir a resposta. Para piorar, ele transforma o Tim Drake numa espécie de Coringa Júnior, após uma extensa lavagem cerebral. Quando o Batman e a Batgirl chegam no asilo, eles confrontam a Arlequina e o Coringa. O vilão revela tudo o que aconteceu, e num evento chocante, chama o Batman de Bruce. O confronto toma contornos dramáticos, pois o Batman fica com tanta raiva que talvez até mate o Coringa. Porém, no final, ele acaba sendo imobilizado pelo vilão, que oferece a chance do Coringa Júnior de matá-lo. Mas o Tim Drake, mostrando que ainda tinha um pingo de consciência, se rebela contra o vilão e o mata usando a mesma arma que o Coringa havia lhe dado. A Batgirl chega ali para acolher o Tim Drake, que começa a chorar, mostrando estar completamente traumatizado. E assim, o Coringa morre. E ele morre mesmo, não tem nenhuma pegadinha aqui. A Bárbara comenta que eles enterraram o Coringa no Asilo Arkham, e que por isso o Coringa, que aparece no futuro, não pode ser o verdadeiro. E é exatamente por isso que no episódio 16, a gente vê aquele esqueleto com parte do terno do Coringa. O Terry acaba deduzindo que o Coringa atual é o Tim Drake de alguma forma. E no final, ele tinha razão. Mas não foi algo deliberado do Tim Drake. Ele estava sendo controlado por um chip que continha todas as memórias e trejeitos do Coringa que havia sido implantado em seu corpo. Então, embora tecnicamente não fosse o verdadeiro Coringa, ele tinha todos os trejeitos do verdadeiro Coringa. Enfim, é o Coringa de Schrödinger. É o verdadeiro, mas ao mesmo tempo não é o verdadeiro. Na batalha final, o Terry confronta o Coringa no seu esconderijo. O palhaço do crime comete o erro de achar que o Terry é exatamente como o Bruce. E quando o Terry percebe isso, ele explora a fraqueza de dependência do Coringa com o Batman. E assim, irrita o vilão, dando vantagem para o Terry, que acaba derrotando ele e destruindo o chip de memória que estava em seu pescoço. E com isso, o Tim Drake volta ao normal. O Bruce Wayne finalmente se reaproxima de seu Robin e toda a Bat-família se reúne sem nenhuma cicatriz. Tudo isso graças ao Terry. E em relação ao Coringa, ele nunca mais apareceu nesse universo. No máximo, recebeu citações, como no episódio do epílogo da Liga da Justiça. E ufa, gente! Essa foi a história de vida e morte do Coringa do Batman Animated Series. Esquecemos de alguma coisa? Por favor, comentem aqui. E se vocês querem um outro vídeo assim com outro personagem, também comente. No mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo com a vida e a morte do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários.
E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.